Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui quem está com vocês é o professor André, para mais uma jornada na filosofia. Vamos até ela. Nós vamos continuar estudando, meninos, os chamados filósofos contratualistas. Na última aula nós vimos Thomas Hobbes e John Locke. Nessa aula nós veremos Jean-Jacques Rousseau. Que homem, Jean-Jacques Rousseau! Enquanto eu estive na faculdade, logo no primeiro mês de faculdade, eu tive um encontro sensacional com a filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Em sua obra O Contrato Social, pode-se dizer que foi o start da minha paixão, que até hoje se envolve com a filosofia. E Jean-Jacques Rousseau foi uma leitura agradabilíssima durante o período que eu estive na faculdade. É pena que na prova eu tirei 6, mas ao longo do tempo eu fui me aperfeiçoando na filosofia e obviamente que a filosofia de Jean-Jacques Rousseau ela se tornou muito mais íntima em relação ao meu conhecimento, em relação àquilo que se pode colocar em prática dentro de um contexto social. Posso dizer também que Jean-Jacques Rousseau, por um longo período, ele influenciou o meu modo de pensar politicamente. Ele é um filósofo bastante persuasivo em relação às suas modalidades e práticas em relação à política, sobretudo, e também à educação, né? Eu também tive que ler uma obra em educação chamada O Emílio. Portanto, meninos, veremos hoje uma das figuras mais expoentes da filosofia, um baluarte da filosofia do século XVIII, um dos grandes filósofos iluministas e um dos grandes pensadores que influenciaram quase todas as correntes políticas que se seguiram nos séculos posteriores. Estou falando do anarquismo, do marxismo, uma parte do liberalismo, do fascismo e entre outras modalidades políticas que se diluem nesse contexto maior que eu acabei citando para vocês. Portanto, aqueles que quiserem conhecer a filosofia, principalmente a filosofia política e principalmente os filósofos contratualistas, Jean-Jacques Rousseau é uma obra fundamental a nós. Ok? Vou abrir a aulinha aqui para vocês, lembrando que nós vamos terminar hoje, né, o capítulo dos contratualistas, e em seguida eu vou passar algumas recomendações para que nós possamos colocar em prática o conhecimento desses filósofos. Jean-Jacques Rousseau, fazendo uma apresentação breve para vocês novamente, é um filósofo do século XVIII. Ele teve uma vida bastante conturbada, meninos. Ele perdeu a mãe muito cedo, seu pai também, que era relojeiro, morreu quando ele tinha 10 anos. Ele acabou sendo levado a um orfanato, e nesse orfanato ele acabou tendo uma vida muito atribulada. Por conta da sua inteligência, ele estudou em uma das maiores escolas da Suíça durante o período em que ele foi jovem, e na sua juventude e na sua maturidade ele esteve presente no contexto das revoluções francesa, que anteciparam a Revolução Francesa e que deram origem a outras tantas revoluções no mundo, no mesmo sentido que a própria Revolução Francesa. Portanto, meus anjos, Rousseau é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que nós estamos montando em relação ao conhecimento político, sobretudo das transformações ocorridas no século XVIII. Nós já vimos a passagem do absolutismo para o liberalismo na Inglaterra. Agora nós vamos ver também a passagem do absolutismo para a república e para a chamada democracia na França, a partir do século XVIII e XIX. Portanto, meus anjos, se faz necessária uma atenção redobrada na figura de Rousseau. Um pouquinho mais da vida dele, há um traço interessante sobre Rousseau, um dado interessante, é mais uma curiosidade. Quando me tornei um apaixonado pela filosofia de Rousseau, isso no meu primeiro ano de faculdade, surgiram grupos de feministas
que combatiam a leitura de Rousseau. Vou explicar por quê. Jean-Jacques Rousseau, ele teve 5 filhos com a sua esposa. E no 5º filho, a sua esposa acabou falecendo. E Jean-Jacques Rousseau virou um pai, né? um pai e mãe. Né? Por incrível que pareça, o desenrolar dessa história é um pouco triste. Alguns comentários dizem que Jean-Jacques Rousseau era bastante ofensivo com sua esposa e que ela acabou sendo morta por maus tratos. Outro traço interessante desse desenrolar é que Jean-Jacques Rousseau, ao final, deixa os 5 filhos em um orfanato e migra para o mundo em busca de aventuras e conhecimento e da constituição da sua própria filosofia. Portanto, as feministas de plantão, que haviam naquele momento, negavam a filosofia de Rousseau por ser um sujeito aparentemente machista, misógino, não digo, mas que cometeu uma série de atentados contra a esposa, atentados violentos contra a esposa, e acabou deixando seus filhos órfãos. Que situação terrível Rousseau me colocou. Eu tive que, obviamente, abandonar a leitura de Rousseau, pois entre Rousseau e as moças, né, eu acabei preferindo as moças naquele momento. Muito bem. Voltamos à narração. Meninos, como eu disse a vocês, Rousseau versou sobre várias áreas do entendimento humano, está dado aqui para vocês. Nós vamos nos concentrar na política rousseauiana e nós vamos tentar identificar a importância que Rousseau teve no contexto do iluminismo. Lembrando que o iluminismo foi uma corrente filosófica onde um conjunto de pensadores se uniram para estabelecer uma nova ordem de pensamento a partir do século XVIII. Entre essas novas diretrizes estão a racionalidade como fundamento do conhecimento, o liberalismo político como forma de relações políticas e sociais. É interessante notar que na bandeira francesa a sua descrição de liberdade, igualdade e fraternidade também advém dos princípios iluministas. Dessa corrente também surgiu a chamada enciclopédia, um conjunto de conhecimento que foi datado por Diderot e outros pensadores com o intuito de formalizar o conhecimento científico durante aquele período. E Rousseau é um dos mestres do iluminismo, portanto. Muito bem. O que está contido na obra de Rousseau, principalmente na obra O Contrato Social, que é fundamental nós discutirmos? Eu selecionei uma pergunta básica em Rousseau que vai nos permitir dialogar com a sua filosofia e, posteriormente, tirar conclusões a respeito daquilo que Rousseau pretendia nos guiar. A pergunta que se faz sobre a filosofia de Rousseau é justamente essa. Como encontrar uma forma de associação, ou seja, como encontrar uma forma de socialização entre os grupos sociais que proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, unindo-se, só obedeça, no entanto, a si mesmo e permaneça tão livre quanto no estado de natureza. Ou seja, como que nós vamos formar uma sociedade que seja justa, harmônica, onde eu tenha soberania para defender os meus princípios políticos e que essa sociedade seja capaz de valorizar, sobretudo, a igualdade, a fraternidade entre todos os habitantes que ali residem. É uma tarefa um pouco difícil, talvez seja até uma tarefa ingrata, mas digamos que Rousseau vai tentar colocar isso em evidência através da sua obra O Contrato Social, ou, traduzido para o português, Do Contrato Social. Muito bem. Vejam que interessante. Rousseau, assim como os outros filósofos contratualistas, também defendem 2 estados ou 2 estágios da vida humana. O estado ou estágio de natureza e o estado civil. Só que para Rousseau, a filosofia de Rousseau, ele se aproxima muito mais da filosofia de Locke quando nós estamos falando do estado de natureza e se afasta muito mais da filosofia de Hobbes. O que diz Rousseau do homem no estado de natureza?
O homem no estado de natureza, segundo Rousseau, é um homem bom. Interessante isso. Ele é um homem dotado de compaixão, de sensibilidade ao outro. Um exemplo que Rousseau dá é a formação da família. Mesmo nos primórdios, os homens e mulheres que se uniam, eles tinham um princípio único, que é viver em bem comum, obviamente assegurando a sua liberdade e assegurando também o bem-estar de todos. É interessante notar, então, que para Rousseau, o homem no estado de natureza é um homem dotado de compaixão, é um homem livre, é um homem bondoso, que acaba sendo corrompido justamente no momento em que forma-se dentro do meio em que ele se estabelece locais que nós acabamos chamando posteriormente de propriedades privadas. O homem torna-se mal no momento em que a propriedade privada é colocada em prática em uma sociedade. Imaginamos, então, que o homem, em natureza, segundo Rousseau, é um homem bom, é um homem dotado de compaixão, é um homem dotado de solidariedade, de fraternidade entre si, que vive de acordo com os recursos dados pela própria natureza, mas no momento em que se evidencia a constituição de uma propriedade, e essa propriedade acaba sendo uma propriedade privada, ou seja, apenas um grupo ou apenas alguns indivíduos têm acesso e garantia de sobrevivência, esse homem de natureza acaba entrando em conflito com os demais. Vejam, portanto, que a causa de todos os males de uma sociedade, segundo Rousseau, é o cercamento de um espaço e a autenticação de que aquele espaço pertence a alguém ou a outro alguém. Nesse sentido, segundo Rousseau, aqueles que estariam sujeitos à propriedade privada, eles poderiam garantir a sua sobrevivência. Mas aqueles que não estariam sujeitos à propriedade privada, certamente estariam em conflito por conta da sua sobrevivência. Então, ao final, o estágio de constituição de uma propriedade privada em um ambiente social causaria distúrbios de tal ordem que tornaria a vida do homem em natureza inviável. Muito bem, meninos. Coloquei uma frase muito interessante para que nós possamos nos corresponder e nos identificar com a ideia de Rousseau. Ela está aqui na terceira linha e diz assim: estamos acorrentados a ferros, assim se dá quando passamos do estado de natureza para o estado que permite a propriedade privada em uma sociedade. Ou seja, o homem de natureza que antes era bom, dotado de compaixão e solidariedade, quando ele se vê privado de participar da sua sobrevivência, pois o outro demarcou um espaço e chamou esse espaço de meu, é evidente que o homem de natureza acaba entrando em conflito uns com os outros e o estado de natureza acaba se tornando inviável. E como o próprio Locke já havia dito, se torna um estado de guerra. Muito bem, seguimos um pouco adiante. É evidente que para que esse estado de guerra ou esse estágio de convulsão, de atribulação entre os homens e natureza cesse, é necessário que um conjunto de indivíduos, a partir de um pacto social, a partir de um contrato social, forme uma sociedade que seja, sobretudo, voltada para a liberdade, para a soberania da participação social e voltada para o bem comum. Essa descrição que Rousseau faz da passagem do homem natural para o homem civil. Muito bem. Vejam que interessante. Segundo Rousseau, portanto, meninos, indivíduos que estão insatisfeitos com a demarcação de terras, com a propriedade privada e que se sentem privados da sua própria sobrevivência, decidem formar um Estado único que seja, sobretudo, voltado ao bem comum, seja voltado à liberdade e à soberania de cada um de nós. O que significa essa soberania? Significa que eu sou livre para participar e decidir sobre as ordens do meu Estado.
E significa, portanto, que esse Estado civil que Rousseau imaginou era um Estado que estaria voltado para o chamado bem-estar social. Estaria voltado para aquilo que é o bem comum. No Estado civil de Rousseau, nós não podemos confundir o Estado civil de Rousseau com o Estado civil de Locke. No Estado civil de Locke, todos são iguais perante a lei. No Estado civil de Rousseau, todos são iguais perante a lei, participam diretamente das decisões do Estado e todos têm os mesmos acessos aos níveis de sobrevivência. Se nós nos permitirmos observar, o Estado de Rousseau ele é soberano e resguarda aquilo que é essencial, aquilo que Rousseau chama de bem-estar ou daquilo que ele chama de bem comum. Veja, na última frase do nosso texto, está dizendo o seguinte: o contrato social feito por esses indivíduos não é instituído por uma soma de indivíduos qualquer, mas pelo consenso geral entre todos, ou seja, são homens que se uniram e que voltaram-se para uma ideia de bem comum, de bem-estar coletivo. É o próprio povo, ou seja, os indivíduos que aceitaram esse contrato social, que determinaram esse contrato social, que aceita as leis e instituições e elege pessoas para representá-lo no poder com a condição de que esses sirvam ao interesse geral. Aqui estamos falando já um pouquinho mais da democracia de Rousseau. Nós, em nossa democracia, muito próxima daquilo que Rousseau imaginou, nós elegemos indivíduos para nos representar em instituições políticas, e a função desses indivíduos é justamente resguardar pelo bem comum, resguardar pelo interesse comum e social. Não é bem isso que eles fazem, evidentemente. Nossa democracia está um pouco corrompida em vários níveis, não vamos entrar nesse mérito. Mas na democracia de Rousseau, a escolha que eu faço do meu representante e a forma como o representante atua dentro de um contexto político, todo ele é voltado para o interesse geral, não é voltado para interesses particulares, pelo contrário. Deve haver um consenso político dos indivíduos que determinaram esse pacto social e assinaram esse contrato social de que, uma vez estabelecidas instituições políticas, elas têm como função única e exclusiva de servir ao povo. Seguimos um pouquinho mais adiante, eu cooptei uma ideia de Oswaldo Jacóia, um filósofo bastante interessante, que vai falar justamente sobre essa síntese que nós estamos fazendo de contrato social e de participação política que advém na filosofia russoniana. Vou ler na íntegra para vocês. Vale ressaltar que o fator limitante da liberdade civil é a vontade geral. Uma vez que ela visa a igualdade, pois a liberdade no Estado civil não se dá pelos interesses particulares, mas pelos interesses do corpo político. Assim, o contrato social não apenas iguala a todos os cidadãos, como também fortalece a liberdade de cada indivíduo, a partir de seus interesses e da sua liberdade. Todos estarão submetidos à mesma lei e todos serão iguais no momento de elaborar sua legislação. O processo democrático de Rousseau garante a liberdade e a igualdade entre todos e o afasta da alienação. Significa, portanto, meninos, que a democracia de Rousseau, apesar de ser representativa, apesar de ser relacionada a escolhas de representantes, ela também pode ser efetivamente direta, já que eu posso contestar uma ou outra decisão do Parlamento ou do Congresso que não esteja relacionado a um princípio geral de bem comum. Se nesse estado de Rousseau, esse ou aquele político voltar-se para um bem particular, evidentemente que ele está se afastando daquilo que Rousseau diz sobre a vontade geral. Nós não vamos confundir em Rousseau vontade geral com a vontade da maioria. Na nossa democracia, meninos, nós utilizamos a ideia de vontade da maioria. O que isso significa? Nós vamos fazer uma votação para presidente e a maioria
que escolheu determinado presidente, obviamente, elege essa figura como presidente. Na democracia de Rousseau, a vontade da maioria não significa vontade geral. A vontade geral significa um consenso. Jamais serão tomadas decisões que fujam daquilo que esteja relacionado ao bem comum. Ou seja, o parlamento, em Rousseau, as pessoas que são eleitas na democracia de Rousseau, elas trabalharão diretamente para que conserve-se os interesses comuns de todos, que são o direito à liberdade, o direito à igualdade e a manutenção da fraternidade entre todos os elementos ou indivíduos desse Estado. Portanto, meninos, coloquei alguns dados aqui para vocês, não vão confundir a vontade da maioria com a vontade geral. Por exemplo, no parlamento de Rousseau, se em algum momento um parlamentar decide votar pelo seu interesse particular, esse indivíduo está completamente enganado do seu papel dentro da democracia. Na verdade, em um parlamento democrático, segundo Rousseau, o indivíduo ele deve sempre voltar-se ao consenso. O que é o consenso? Esse consenso geral é a ideia de bem comum. Ou seja, eu tenho bastante claro em minha mente aquilo que é bem comum e aquilo que é interesse particular. Então, em uma sociedade, a sociedade igualitária russoniana, deve estar preservado nesse ambiente ideias que concentram fatores que favoreçam a todos numa mesma medida, em que a justiça prevaleça a todos numa mesma medida e que não haja privilégios e nem desconceitos das ideias que tendem a voltar-se às particularidades. Portanto, meninos, essa é a ideia de contrato social de Rousseau e essa é a ideia de vontade geral de Rousseau. Gostaria que vocês dessem uma lida com mais profundidade no texto de vocês e, posteriormente, que vocês fizessem, por gentileza, a página 36, Filosofia e Linguagem, e a página 37, o Praticando. Ok, meninos? Uma vez feitas essas tarefas, se quiserem apresentar a mim, podem apresentar, farei a correção. Lembrem-se que a soma dessas tarefas que vocês me entregam permite, evidentemente, que ao final eu tenha mais sensibilidade na hora de apresentar a nota de vocês para o nosso conjunto de conselho, tá? Então, fiquem à vontade. Nós temos como prazo até terça-feira que vem, portanto, é um tempo longo para que vocês me apresentem essas ideias. Aqueles que não apresentarem, evidentemente, não serão punidos, mas perderão um pouquinho daquilo que é necessário e fundamental e da prática da resolução de exercícios que fundamentam o nosso conhecimento. Tá bom, meus anjos? Qualquer dúvida sobre Rousseau, estou à disposição. Muito me engrandece estar com vocês todas as vezes. É um privilégio. Gostaria de estar lado a lado. Uma pena que não podemos, tá, meus anjos? Um beijo, muita saudade de vocês.